Romanos, capítulo 1. O texto que nós vimos da última vez foi esse aí, versículos 16 até o 18. Eu quero ler com vocês esse texto outra vez. Esse não é o nosso texto principal hoje, tá? Mas eu quero ler porque ele é a continuação, né? Introdução, a continuação daquele lá, desse outro que nós vimos. Então, Romanos 1, 16 a 18. Eu vou ler esses 3 versículos com vocês aí. Diz assim: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de lermos a Tua palavra hoje e conversarmos sobre ela. Obrigado pelo Teu Evangelho, pela salvação, obrigado pela oportunidade que nós temos aqui juntos hoje de conversar, Senhor Deus, sobre alguns trechos da Tua palavra e olhar para nós, olhar para a humanidade, olhar para o nosso próprio coração e olhar para as pessoas ao nosso redor e olhar para o Senhor. Obrigado porque o texto ele vai nos fazer isso, olhar para nós, olhar para as pessoas ao nosso redor e olhar para o Senhor. Então nos ajuda a olhar da forma correta para cada uma dessas direções, para nós mesmos, para os outros e para o Senhor. Eu peço a Tua direção, peço a Tua ajuda, peço a graça do Senhor nos conduzindo aqui agora nesta manhã e nos ajudando. Em nome de Jesus Cristo é minha oração. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, então nós vimos semana retrasada esse texto e aí nós conversamos sobre uma conversa, né? Eu fiz uma conversa que eu vou repassar aqui com vocês. O apóstolo Paulo ele começa dizendo lá, porque eu não me envergonho do Evangelho, as boas novas a respeito de Cristo. E aí alguém perguntaria para ele, mas por que não? Por que você não se envergonha? Porque é o poder de Deus, ele respondeu. Mas poder para fazer o quê? Talvez você perguntasse ou alguém perguntasse. É o poder de Deus para salvar. Salvar quem? Surgiu a pergunta. Salvar todos os que creem. Mas por que salvar só os que creem? Porque a justiça de Deus vem através da fé. Deus me declara justo por crer nele. Mas por que precisa salvar? Porque a ira de Deus vem sobre a impiedade e a injustiça. Os homens escondem a verdade em sua injustiça. Mas quem são esses? Quem são essas pessoas? E aí, irmãos, nós vamos começar a ver isso hoje. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essas pessoas. Quem são essas pessoas que precisam ser salvas? Aqui do versículo 18, que é o próximo que nós vamos ler, né? Até o capítulo 3, versículo 20, mais ou menos. Tá? Ele constantemente vai falar isso, mas nesses próximos capítulos ele vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos ver separado, tá bom? Hoje nós vamos conversar só sobre o primeiro bloquinho ali, dos versículos 18 até 32. Ele vai focar, ele vai colocar a sua atenção muito mais nos pagãos, nos gentios, naqueles que não são cristãos, naqueles que não são judeus, tá bom? Então ele vai colocar a sua atenção nesses e a gente vai conversar um pouco sobre eles hoje. Mas depois ele vai falar sobre aqueles que se acham moralistas, que têm aparentemente uma moral, né, que fazem tudo aparentemente certinho. Ele vai falar sobre eles. Ele vai falar sobre os judeus. Vocês judeus, então vocês são salvos? Como que funciona isso? E ele vai falar um pouco sobre os judeus, então. E aí ele vai chegar e vai colocar todos e vai dizer como está a situação de todos. Então ele vai falar um pouco sobre quem são essas pessoas que precisam de salvação. E ele vai chegar na construção de que todo mundo está nessa condição de necessidade, precisa ser salvo.
né? Aqueles que ainda não são, precisam ser salvos, tá bom? Mas hoje a gente vai dar atenção mais aos versículos 18 até o versículo 32, tá bom? Que no primeiro momento, perceba, lembra? Paulo está escrevendo uma carta. Ele está escrevendo para uma igreja que ficava numa cidade, né? Ele está escrevendo para uma igreja que, dentro da igreja, a maioria das pessoas eram gentios, não eram judeus, mas também tinha judeus lá. Então ele escreve para essas pessoas que viviam em Roma, uma sociedade extremamente avançada para a época, rica, era a capital do império. Então, imagina essa situação, ele está escrevendo para um grupo que vive numa cidade onde a maioria é pagão, a maioria não conhece a Deus, ignora a Deus, rejeita a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ler e vocês vão entender um pouquinho, tá bom? Eu vou ler esse texto todo e eu quero que você acompanhe, 18 a 32, e depois nós vamos passo por passo, mas eu quero ler ele inteiro, só para a gente ter a sequência inteira juntos aí. Versículo 18 diz assim: Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois ela se tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofoca. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Irmãos, é um texto desafiador a gente olhar para a sociedade, olhar para o mundo. E quando a gente olha para esse texto, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está falando para hoje, porque é a palavra de Deus. Mas ele não está falando só para hoje. Ele estava falando para a época em que ele viveu. Eu falei para vocês que ele estava escrevendo para Roma. E provavelmente escrevendo da Grécia, de Corinto, ali daquela região, onde ele via isso muito claramente, os muitos deuses, estátuas e formatos diferentes de deuses e que as pessoas cultuavam como deuses. Ele está escrevendo para uma igreja na cidade de Roma, que tinha muitos deuses, e na verdade o imperador era tido como se fosse um deus, A estátua do imperador tinha que ser respeitada,
estátua de um homem, de um ser humano. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, naquele momento, é extremamente desafiador para a época dele. E todas essas atitudes aqui que são escritas aqui, aconteciam na época dele. Aconteciam em Corinto, aconteciam em Roma, aconteciam ao redor do mundo. Acontecem hoje e aconteciam já desde a criação do mundo, desde o início. A gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente vai lembrar um pouco. O motivo é o seguinte: quem precisa de salvação? Portanto, eu falei para vocês que é importante então sempre a gente lembrar, né? O portanto ele está dizendo pelo que veio antes, né? Por tudo aquilo que a gente viu antes. Portanto, a ira de Deus, né? A justiça de Deus, e a gente viu antes sobre o Evangelho, né? Que a justiça de Deus é pela fé em Cristo. Aí ele vai dizer, portanto, então, a ira de Deus, ela é revelada do céu. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Mas ela é revelada do céu, ela vem da parte de Deus, tá? Contra toda impiedade e injustiça dos homens. Se você está na NVT, eu coloquei aqui a NVI por causa dessas duas palavras, a impiedade e a injustiça, que a NVT traduziu como pecadores e perversos, tá? Mas só porque eu gosto da ideia dessas duas palavras, elas traduzem melhor as palavras no grego, que é impiedade e injustiça. Eu quero falar um pouco sobre elas. A gente falou isso na última vez, mas eu quero falar sobre elas de novo. Então, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. O que eles fazem? Eles suprimem, eles abafam, eles escondem a verdade de Deus pela injustiça. A injustiça deles esconde, eles abafam, eles camuflam, eles tiram da frente. Na NVT diz, impedem que as pessoas vejam a verdade. Então, o motivo é que a ira de Deus vem contra a impiedade humana, contra a maldade humana, contra a injustiça humana. E aí ele vai então explicar um pouquinho melhor isso nos próximos versículos. E eu quero que você acompanhe comigo aqui. Por quê? Porque eu coloquei entre colchetes, porque na NVT não tem, mas ele existe, tá bom? Então eu falei para vocês prestarem atenção no porquê que ele é legal. Mas a ira de Deus vem. Por quê? Sabe por quê? Porque eles sabem a verdade a respeito de Deus. Pois ele, Deus, tornou a verdade evidente, visível. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, e é muito interessante aqui a ideia de que desde a criação do mundo e por meio de tudo o que ele fez, as pessoas podem perceber claramente os seus atributos invisíveis. Irmãos, aqui algumas coisas para a gente considerar antes de eu continuar. O texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, que foi o que até o Alex falou no começo do culto, que Deus, ele se revelou, ele se mostrou. Desde a criação do mundo, Deus vem se revelando. Por quê? Porque ele fez isso através de tudo o que ele fez. Ao olhar para a criação, ao olhar para as estrelas, ao olhar para a lua, para o sol, para a montanha, para o céu, para os rios, para as árvores, para a diversidade de flores, ao olhar para a criação, nós deveríamos então perceber que existe um poder eterno, divino. Existe um Deus, natureza divina, existe um Deus, e esse Deus tem um poder eterno. A humanidade deveria olhar para a criação e perceber, puxa, existe um Deus e ele é poderoso, eternamente poderoso. Eu preciso buscá-lo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber mais sobre ele. Porque ele diz isso, o que é um trocadilho de verdade. Ele diz, por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os atributos invisíveis. Percebe? Os atributos são invisíveis, mas dá para perceber claramente. E ele usa isso de propósito. Porque através da criação isso manifesta atributos de Deus, pelo menos a sua natureza divina e o seu poder eterno como Deus. Né? As pessoas,
na criação do mundo, em tudo que existe. Desde o início, irmãos, e eu quero que você lembre algumas histórias bíblicas. Porque desde o início da criação já existe revolta. Nós não estamos falando da época de Paulo só. Também estamos. Não estamos falando só de hoje. Também estamos. Mas estamos falando desde o início da criação. A gente vê que a maldade cresceu tanto, não sei se você lembra lá de Gênesis. E o que Deus fez? Destruiu tudo. Matou as pessoas que existiam, quase todas as pessoas que existiam naquela época. Só que ele disse que não faria isso de novo. Só que aí ele preservou uma família que buscava ele. Mas isso não foi suficiente, porque ainda assim o mundo voltou a se rebelar contra Deus, a rejeitá-lo, a não perceber quem ele é, a não perceber que Deus está presente. Aí o que eles fizeram? Não sei se você lembra também, outra história. Eles disseram assim, vamos construir uma grande torre, uma grande cidade para mostrar a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso poder. E Deus fez isso aqui assim, e eles já não se entendiam mais, porque cada um aprendeu, falava uma língua diferente, e eles já não sabiam mais como se comunicar, e aqueles planos foram desfeitos e as pessoas se espalharam. E olhando para esse texto, é claro que a gente vai ler mais para frente, mas é claro que você vai chegar na história de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Lá em Gênesis ainda. Onde a maldade era tão intensa, né? A perversidade e muito ligado à sexualidade, à perversão sexual, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Deus destrói aquelas duas cidades também. Então, tudo isso é fruto, né, de não reconheceram como Deus. Portanto, ele vai dizer, e olha o portanto aqui, portanto, por causa de não reconhecerem, não há desculpa. Não tem desculpa. Deus tem se revelado desde a criação do mundo, irmãos. É claro, como nós já vimos, as pessoas não poderiam ser salvas somente olhando para a criação. Não tem jeito. Paulo falou isso antes, que o Evangelho é o caminho de salvação. É porque no Evangelho é que nós entendemos que somos culpados, que Cristo pagou por nós e nós cremos nele. Então, no Evangelho é que há a possibilidade de salvação, mas desde a criação e na criação, Deus tem se revelado como um Deus presente, um Deus que existe, e ele deveria ser levado em conta, ele deveria ser buscado. Deus tem se revelado desde a criação do mundo. E as pessoas têm o rejeitado desde a criação do mundo. As pessoas não levam Deus em conta. E eles estão dizendo isso também para os irmãos ali, Paulo está escrevendo para os irmãos ali de Roma. Olha só, quem precisa de salvação? As pessoas não estão levando Deus em conta, não estão prestando atenção em Deus. Né? Que Deus existe. Ele continua, eu quero ler com vocês versículo 21, então. Ele vai dizer, sim, eles conheciam algo sobre Deus, eles não conheciam tudo sobre Deus, mas eles conheciam algo sobre Deus. Mas o que eles não fizeram? Eles não o adoraram, nem lhe agradeceram. Ao invés disso, de honrar a Deus, de agradecer a Deus, eles começaram a inventar ideias tolas. A sua mente ficou obscurecida e confusa. Eu falei do Torre de Babel, né? É muito interessante, porque o pensamento era, vamos mostrar como nós somos inteligentes e poderosos, vamos construir uma torre que vá até o céu e mostrar o nosso poder, nossa inteligência, nossa sabedoria. Começaram a inventar ideias tolas. Quando a gente rejeita Deus, a gente começa a inventar ideias tolas. Irmãos, quando a gente fala da criação, né, é o fato, eles não conheciam, eles podiam conhecer a Deus, eles conheciam alguma coisa que Deus revelou, mas eles não adoraram a Deus, nem lhe agradeceram, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, eles inverteram, né? Mas olha que interessante, as pessoas no mundo, eles rejeitaram e vêm rejeitando cada dia a ideia de Deus. Então, se você rejeita a ideia de Deus, porque eles falam assim, não, a história de Deus aí é uma
História para contar para criança. Uma lenda, uma historinha. Aí eles têm que criar alguma história que não tem Deus, para poder explicar o mundo. E aí então eles criam, por exemplo, a história da criação do mundo a partir de uma grande explosão, milhões e milhões de anos e um processo da existência do homem, do ser humano, veio através do desenvolvimento de um girino, de um sapinho, de um sei lá o quê. Vem desenvolvendo e os animais surgem a partir daí, e depois o ser humano. E aquilo é fantástico, porque, nossa, os seres começaram a se desenvolver e perceber que precisavam. Então, ele percebeu que ele precisava de mais um braço, então desenvolveu um rabo, que o rabo ajudava a segurar na árvore para que ele não caísse. E aí, aqueles que não iam para as árvores podiam ficar no chão, então não precisava tanto do rabo. E aí, esse desenvolvimento das espécies. Por quê? Porque eu tenho que tirar Deus da jogada. Se Deus não criou, se não existe um Deus que criou tudo, como que existe o que existe? De alguma forma existe o que existe. Eu tenho que entender, achar uma teoria que explique isso. Por quê? Porque eu estou tentando tirar Deus da onde ele devia estar. De reconhecer Deus. É difícil simplesmente eu dizer, eu creio que Deus fez como ele fez lá em Gênesis. Então eu prefiro acreditar que houve uma grande explosão no universo e isso fez tudo vir a existir. Porque, não sei, né? Começaram a inventar ideias tolas. A sua mente ficou obscurecida e confusa. Eu sempre falo para vocês o seguinte: nós buscamos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra que veio de Deus e é a nossa referência para a vida. Irmãos, se eu não tenho as Escrituras, como eu vivo? Conforme eu achar melhor. Se eu não tenho as Escrituras, se eu não tenho Deus, se eu não tenho essa ideia, se eu não sei quem é Deus, o que eu tenho? Somente as minhas opiniões. Baseado em nada. Baseado no eu acho que assim é melhor. Né? Nós temos as Escrituras. E ele está dizendo aqui que a sua mente ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres mortais. Eles trocaram, eles inverteram, em vez de adorar a Deus, em vez de glorificar a Deus, decidiram e começaram a honrar, reconhecer e glorificar seres, pessoas, seres humanos ou animais. Ele fala ali, aves, animais, répteis, bichos. Criaram, e aí, irmãos, eu quero que você perceba o seguinte, que eu quero que você pense comigo. A gente logo pensa na idolatria, na construção das estatuazinhas, estátuas, quadros, onde as pessoas vão e adoram diante disso. Sim, a gente tem isso. Mas é muito mais do que isso. Ele está dizendo que eles trocaram Deus, a pessoa de Deus, o conceito de Deus, a existência de Deus, por seres criados, ou por imagens de seres, ou seja lá pelo que for. Eles botaram a sua confiança nisso. Essa é a idolatria. E isso não está distante da gente, irmãos. Isso não está distante de nós. Nós nos dizemos crentes, nós não fazemos estatuazinhas, mas nós podemos estar adorando ou botando a nossa confiança não em Deus, mas no nosso trabalho, não em Deus, mas na minha força, não em Deus, mas na minha saúde, não em Deus, mas na minha casa, não em Deus, mas sei lá onde. É o mesmo conceito. Trocaram a grandeza de Deus imortal por seres mortais. Quando eu confio na minha própria força, na própria capacidade dos meus braços, da minha habilidade, eu troquei a grandeza do Deus imortal e estou confiando no ser humano mortal, frágil.
que, num dia, está bem, firme. À noite ele pode estar doente, não consegue sair da cama, não consegue levantar o braço. E eu não tenho controle sobre isso. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, isso é um absurdo. Inverteram, trocaram, tiraram o foco do lugar certo. Tá? E continuando aí. Por isso, né? Essas pessoas rejeitaram a Deus. Deus os entregou, e essa expressão interessante, ela aparece 3 vezes nesse texto. Nesse que nós vamos ler. Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Irmãos, o ser humano ele tem tendência para o mal. As pessoas rejeitaram a Deus. Uma forma de punição de Deus segue o seu próprio pensamento. Segue os seus próprios desejos. Vai dar muito ruim. Saiba disso. Então, quando ele fala lá no versículo 18, a ira de Deus é revelada dos céus, a gente tem o seguinte, a ira ainda vai ser revelada completamente no julgamento de Deus, na condenação, mas a ira já está sendo revelada contra essas coisas. Hoje, na época de Paulo, durante a história, as pessoas rejeitaram. E a ira de Deus está sendo revelada. Deus disse, segue o seu próprio coração. Isso é uma punição, porque o coração ele é maldoso e tendencioso ao mal. Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos, os desejos pecaminosos do seu coração. E sabe qual é o resultado? Praticando entre si coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. Eles desonraram a Deus, rejeitando. Deus os entregou para desonrarem a si mesmos, seus próprios corpos. Porque vai ser isso que vai acontecer. Quando o ser humano segue os seus próprios desejos do seu coração, o resultado ele vai desonrar o seu próprio corpo. Ele vai desonrar a si mesmo. Porque ele desonrou a Deus. Desonrar a si mesmo não é nada. Mais uma vez ele vai dizer, trocaram a verdade de Deus, a verdade sobre Deus, pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador. E aqui ele faz um hino de louvor. O Criador, que é digno de louvor eterno. Pensa nisso. O Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, ele é digno, ele merece e ele deve receber louvor hoje, amanhã, eternamente. Amém. É isso que Paulo está dizendo. Só que as pessoas não estão adorando a esse Deus. E aí, irmãos, esse é o conceito da impiedade. Lembra que ele disse lá no versículo 18? A ira de Deus vem sobre a impiedade e injustiça dos homens. E impiedade tem essa ideia. Eu não levo Deus em conta. Eu ignoro Deus. Eu rejeito Deus. As pessoas não reconhecem Deus. Não temem a Deus. Essa é a ideia da impiedade. Porque a piedade, que é o contrário, é temer a Deus. É honrar a Deus. É reverenciar a Deus. Então aqui nós vimos que os homens são impiedosos. Eles não têm piedade. Eles são cheios de impiedade. Eles não têm temor de Deus. Eles não levam Deus em consideração nas suas vidas. Eles põem outras coisas no lugar de Deus. Então ele está explicando para nós o que os homens fizeram, o que os seres humanos fizeram desde a criação do mundo. Vamos continuar aí os versículos 26 em diante. Já que eles, então, não reconheceram a Deus, eles foram impiedosos, eles são impiedosos, por isso, Deus os entregou. Eu falei que essa expressão ia aparecer, segunda vez. Deus os entregou aos seus desejos vergonhosos. Então vá,
siga os seus próprios desejos, isso é uma punição para você, porque você vai desonrar o seu corpo, você vai ir de mal a pior. É isso que Deus está dizendo. Isso é já a ira de Deus sendo revelada contra a impiedade dos homens. Então vai. E aí ele vai entrar na questão sexual, o que é muito interessante para nós. Porque assim como eu falei com vocês, que ele está falando sobre pessoas de todas as eras, de todas as épocas, inclusive as de hoje, inclusive as da época de Paulo, que já existia, inclusive as da época lá da criação de Gênesis, que já existia, a distorção da sexualidade. Ele vai dizer que as pessoas rejeitaram a Deus, resultado, elas vão seguir os seus próprios desejos, e os seus desejos são sempre contra Deus. Vamos ler os versículos aqui. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Isto é, homens praticaram atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Irmãos, aqui não tem jeito, a gente não tem como fugir da questão do que a gente vê hoje e sempre, a ideia da homossexualidade. E aí eu quero que você perceba. Quero que você pense o seguinte, hoje em dia fala-se muito sobre homofobia, né? A gente ter uma palavra negativa contra pessoas que são homossexuais ou praticam homossexualidade. E é interessante a gente pensar nisso, porque nós não somos chamados a nós derramarmos a nossa ira contra essas pessoas, ou nós revelarmos a nossa ira contra essas pessoas, não é isso. O texto diz que a ira de Deus é revelada sobre essas pessoas. Sabe como nós deveríamos olhar para essas pessoas? Pessoas que têm essa decisão, ou essa inclinação, ou esses desejos? Como nós olhamos para todo mundo que está perdido. Pessoas que trocaram. É isso que o texto está dizendo. Pessoas que trocaram. Ouvir a Deus e reconhecê-lo na sua vida e reconhecer a orientação de Deus. E decidiram seguir os seus atos vergonhosos, os seus desejos vergonhosos, o seu próprio coração. Decidiram seguir o seu próprio coração. E o seu coração vai sempre levá-lo para longe de Deus. Se Deus crê assim, entenda, nem todo homossexual faz isso de propósito. Ele não diz assim, Deus disse isso, então eu vou fazer o contrário. Não é isso que eles fazem. Eles simplesmente dizem que tem essa vontade, esse desejo, essa inclinação, eles querem isso, não sei, cada um tem a sua justificativa. Mas, no fundo, o que está acontecendo é, eu quero do meu jeito, eu quero do jeito que o meu coração está mandando. Não importa se isso não é do jeito que Deus criou. Não importa se isso não é do jeito que Deus quis, desde o princípio. Essa é a ideia do que ele está dizendo aqui. Trocaram as relações por práticas não naturais. E aqui, irmãos, nós vamos muito além das relações homossexuais ou lésbicas. Nós vamos aqui a tudo que é não natural de Deus. Tudo que não foi instituído por Deus para o uso da sexualidade é antinatural, é contrário àquilo que Deus organizou, daquilo que Deus fez. Então, entrando nessa categoria, é eu buscando seguir os meus desejos vergonhosos, minhas próprias vontades. E não tem jeito, tá? Deus vai chamar, e a palavra de Deus está chamando de desejos vergonhosos, práticas, atos indecentes. A Bíblia está chamando assim, ok? E não é contra as pessoas, é isso que eu quero que você entenda. Nós deveríamos olhar para as pessoas e perceber, elas estão trocando a glória de Deus, não reconhecendo Deus. E elas estão então entregues aos seus próprios desejos, e os seus próprios desejos são contrários a Deus, naturalmente. Então esse é o desafio para nós. Assim como a gente vai olhar para aqueles que estão cultuando outros deuses, e a gente vai dizer, a gente não derrama a nossa ira contra eles. Deus está derramando a sua ira contra eles. E nós olhamos para eles e percebemos, puxa vida, eles estão trocando a glória de Deus por imagens. Eles rejeitaram a Deus.
E é disso que Paulo está dizendo. Sobre essas pessoas, a ira de Deus está sendo revelada e será completamente revelada. Essas pessoas estão perdidas. É isso que ele está dizendo. E o único caminho de salvação é o Evangelho. Por isso que Paulo quer ir a Roma, para pregar o Evangelho, para que mais pessoas creiam e se afastem disso que é contrário às Escrituras, que é contrário a Deus. Que olhem para Deus. E Paulo quer, além de Roma, ele quer ir lá para a Espanha. Por quê? Porque ele quer pregar o Evangelho, que pode trazer salvação. E libertar essas pessoas de estarem trocando a Deus por qualquer outra coisa, pelos seus próprios desejos. Continuando aí, versículos 28. Olha só, mais um trocadilho de Paulo. Uma vez que eles consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. É uma terceira vez que aparece a ideia de Deus entregou. Deus os entregou ao seu modo de pensar, que é vazio, inútil. Eles acharam que reconhecer a Deus era inútil, vazio, não servia para nada, história de criancinha. Resultado, Deus os entregou a sua forma de pensar, que é de fato inútil e vazia. E aí, quando Deus fez isso, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A tendência do ser humano, então, é ir para longe de Deus, é se rebelar contra Deus. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Quando nós agimos com impiedade, isto é, rejeitamos a Deus, nós vamos seguir os nossos próprios corações, os nossos próprios desejos, os nossos próprios pensamentos vazios. É assim que a humanidade vive hoje. É assim que ela vivia no tempo de Paulo. É assim que ela vivia desde a criação, lá em Gênesis, quando você olha para os povos ali. Resultado, eles vão cada vez mais se afundar. Cada vez mais, cada vez mais. Preciso mais. Isso não é suficiente. Isso não me está trazendo satisfação. Eu preciso mais. Eu preciso fazer pior. Isso não é suficiente. Eu preciso ir mais. Eu preciso fazer pior. Eu preciso fazer diferente agora. Meu coração quer fazer isso, então eu vou. É assim. Quando nós ignoramos Deus. Para a gente terminar, eu vou ler os 4 últimos versículos. Resultado da impiedade, irmãos, quando você rejeita Deus, é o seguinte, versículo 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Irmãos, é uma lista, não dá pra gente... Você precisa ler isso e perceber o quanto cada uma dessas atitudes ela é egoísta. Ela é voltada para si mesma. Perceba a ideia da ganância, do ódio, da inveja, do homicídio. Eles trocaram Deus, eles vivem conforme a cabeça deles. E na cabeça deles está certo. Eu tenho que pensar em mim, porque ninguém pensa em mim. Todos pensam em si mesmos. Aí eu tenho que pensar em mim, então. E aí, o seu inútil modo de pensar, distante de Deus. Versículo 30. A lista continua. Eles espalham calúnias, eles mentem sobre os outros. Eles odeiam a Deus. Eles são insolentes, eles não têm respeito, eles não têm temor. Eles são orgulhosos e arrogantes, eles se acham os melhores, os maiores. Eles inventam novas maneiras de pecar. E junto nessa lista está algo que a gente diria assim, mas isso aí é mais ou menos, né? Eles desobedecem aos seus pais. Olha a lista, está ali. Né? Tudo isso está junto no mesmo pacote quando eu rejeito a Deus. Eu entro nessa categoria aqui de seguir o meu próprio coração, inclusive na desobediência aos pais. É interessante essa expressão, esse pecado estar aqui. Eles não têm entendimento. Eles quebram suas promessas. Eles não têm palavras, não estão nem aí. Eles não têm padrão. Eles fazem só o que querem. Eles não mostram afeição. Afeição. Não existe essa ideia de afeição humana.
Se me afeta, eu não estou nem aí para você. Se vai me atrapalhar, eu não estou nem aí para você. Eu até tenho misericórdia, se você, puxa vida, tem tanta criança passando fome na África, né, vamos levantar uma grande oferta aqui, ou doar roupas usadas para mandar para as crianças lá da África e tudo mais. Se assim não me afeta em nada, puxa vida, que dó dessas crianças. Agora, eu não tiro da minha boca e dou para essas crianças. Então, não existe afeição mesmo, não existe. Né? Não existe afeição pelos pais, não existe afeição pelos irmãos, não existe. Né? Até estava comentaram, pedido de oração da Liana, né? Essa briga interna em família, não existe afeição. Não tem. Porque elas trocaram Deus. O que elas têm? Elas mesmas. Quem é o Deus delas? Elas mesmas, o próprio desejo, o próprio pensamento. Elas não têm afeição nem misericórdia. Versículo 32. Elas sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, além de praticar, eles incentivam outros para que também façam. Vai lá, faz, vamos fazer, vamos lá, vai. Faz isso, faz tal coisa. Essa é a mente, essa é a vida das pessoas que precisam de salvação. Elas rejeitam a Deus. Irmãos, o resultado é injustiça. Lembra que ele falou que a ira vem sobre a impiedade e a injustiça? Então a impiedade, elas não temem a Deus. Isso resulta em injustiça, elas são maldosas com as pessoas. Elas só pensam em si mesmas. Elas vão pensar só em si mesmas e não tem justiça. Eu vou ser má, eu vou fazer o que eu quiser, vou fazer do jeito que eu quiser. O limite sou eu, o padrão sou eu. E é assim. Quando eu não temo a Deus, eu coloco outro Deus no lugar. Nós fomos criados, então Deus fala ali, né, que a criação, Deus se revela e as pessoas deveriam buscá-lo. Por quê? Porque nós somos criados seres para adorar a Deus. No momento que nós nos rebelamos, né, e a humanidade se rebelou contra Deus, nós continuamos sendo esses seres adoradores que buscamos coisas para adorar. E se nós não estamos adorando a Deus, nós adoramos outras coisas. Nós vamos adorar pessoas, outras coisas, nossa própria vida, nosso próprio conforto, nós vamos adorar alguma coisa. Então, qualquer outra coisa se tornará o nosso Deus para adorar. O nosso trabalho, a nossa conta bancária, ou seja lá o que for, nós vamos buscar isso e vamos colocar a nossa confiança nisso. Né? E aí não importa o que os outros estejam passando ao redor de nós, Deus não é nosso padrão. Algumas coisas que eu quero destacar nesse texto de hoje, que eu coloco ali, que o que eu aprendo, é o seguinte. 1. Irmãos, a ira de Deus vai se revelar no futuro, sim, mas ela já está presente. Tá? Ela já está presente hoje. No modo como as pessoas vivem. Deus as entregou para os seus próprios desejos, pensamentos inúteis, vazios. Isso é castigo, porque elas estão se afundando. Elas têm uma angústia que não tem fim. Elas têm um aperto, sempre uma necessidade que não tem fim. Elas estão debaixo dessa ira de Deus, por causa do pecado. E Deus se revela, uma outra coisa que a gente vê nesse texto é que Deus se revela à humanidade sempre, desde a criação. Como eu disse, não é possível ser salvo olhando para a criação, mas é possível pensar, existe um Deus poderoso. Eu preciso descobrir, eu preciso buscar esse Deus. Eu quero me aproximar dele. Eu quero adorá-lo. Eu quero honrá-lo. Eu quero reconhecê-lo. Né? Terceira coisa é a humanidade, então, está debaixo da ira de Deus por causa da impiedade e da injustiça. A impiedade quer dizer a falta de temor de Deus, né? Essa ideia de que... Eu coloquei ateísmo, né? Porque às vezes as pessoas não dizem eu sou ateu. Só que elas agem como se fosse. Porque elas tiram Deus
da jogada. Irmãos, aqui eu imagino aqui que todos vocês são crentes, ou estão nesse processo de entender cada vez mais. Mas a gente, como crente, muitas vezes vive como um ateu. Vive como alguém que não leva Deus em conta na nossa própria vida. A gente deixa Deus em segundo plano, terceiro plano, sei lá que plano. Todas as outras coisas são mais importantes do que Deus. Quando a gente faz planos, a gente não pensa em Deus, a gente pensa só no que, o que eu acho que é melhor. Quando eu faço tudo na minha vida, eu ganhei isso aqui é fruto do meu esforço. Será? A gente acaba tirando Deus do foco da vida da gente. Então nós precisamos prestar atenção nisso, né? A nossa natureza pecaminosa, ela é uma tendência ao ateísmo. A ignorar Deus, a rejeitar Deus. A dizer Deus não existe, ou Deus não está aqui, ou Deus não está prestando atenção nisso. A segunda coisa, então, é a injustiça, que é uma atitude maldosa, né? Uma atitude de maldade com as pessoas. Porque quando eu estou pensando só em mim, não adianta, eu não estou pensando nos outros. E sabe o que é interessante a ideia da impiedade e da injustiça? É que impiedade é falta de temor a Deus. E a injustiça é a falta de buscar o bem do próximo. Interessantemente, desde a lei, né, dos profetas, e Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E o próximo, como a si mesmo. Mas o mundo, sem Cristo, vive. Não ama Deus, não reconhece. Não ama o próximo, ama a si mesmo. 4. A impiedade. Todas as gerações, existe impiedade, eu errei aqui. A impiedade está em todas as gerações desde a queda. Eu falei isso para vocês já. Os gregos, onde Paulo estava ali vivendo, tinham isso. Tinham isso na sua religiosidade, né? Tinham as prostitutas cultuais, expressões sexuais perversas para adoração a um Deus, teoricamente, né? Os romanos tinham isso de forma aberta, eles não ligavam para Deus, não existia, né? Um Deus talvez distante, alguém como César, alguém distante que não está ali, não está presente. Mas hoje, irmãos, a gente tem isso. Na nossa sociedade, a gente vê isso, né? A impiedade está presente hoje. As pessoas não têm temor de Deus. Foco nos pagãos, né? Paulo está falando principalmente para eles, para os gentios e pagãos que não reconhecem Deus. 5. A humanidade entregue a si mesma corre para longe de Deus. Se a gente não reconhecer Deus, nós vamos correr para o mal. Nós vamos correr para a injustiça. É a nossa tendência. Tá? A nossa tendência, se a gente se deixar levar por nós mesmos. Eu sempre lembro a ideia do barquinho, né? No rio. Barquinho no rio. Você está lá no barquinho, está remando, contra a corrente, contra a correnteza. E aí você faz um monte de esforço, remando, e você consegue progredir um pouquinho. Mas vai remando e não para. Agora, quando você para, você desce a correnteza. Né? Essa é a nossa tendência. A nossa correnteza é a tendência de ir para o mal, de ir para longe de Deus. Essa é a nossa tendência. Se a gente não continuar remando, nadando, buscando ao Senhor, né, reconhecendo o Senhor, que é mais difícil, para nós é mais difícil. Tudo que tem a ver com buscar o Senhor em primeiro lugar é mais difícil para nós. E por último, 6, quando não se leva Deus em consideração, vive como acha que é certo. Tá? Que é, geralmente, egoísta, injusto, contrário aos planos de Deus. Esse, geralmente, é o nosso padrão. Como eu acho que é certo? Aquilo que me torna, que é conforto para mim. O padrão vai ser eu. Se não existe Deus como um padrão, o padrão sou eu. Então, na sociedade, irmãos, houve muito desse rompimento com Deus. E nós cristãos acabamos aceitando isso.
E às vezes a gente acaba ignorando Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente acredita em algumas ideias humanistas, onde o homem é o centro de todas as coisas. O homem é quem pode dar todas as respostas, é quem pode fazer as coisas, o ser humano. E a gente perde, então Deus fica de lado. Resultado vai ser ir pela nossa própria cabeça e é para longe de Deus. Para a semana, eu coloquei 2 coisas aqui que eu quero que você pense, que eu quero te convidar a pensar essa semana. Primeira é orar pelas pessoas ao seu redor. A maioria está debaixo da ira de Deus. A maioria está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque você tem contato com alguns crentes. Esses não estão, mas a maioria das pessoas ao seu redor está debaixo da ira de Deus, está vivendo como nós acabamos de falar. Como Paulo acabou de falar. Está vivendo, abandonando Deus, deixando Deus de lado, não levando Deus em consideração. Eles passam pela criação e eles até falam, nossa, que bonito. Eu não vi Deus. É bonito essa formação que surgiu aqui por milhares e milhões de anos. Eu não vejo Deus. Ou você vai ter o outro lado, que é olhar e falar assim, nossa, olha quem fez isso. Só pode ter sido Deus. Né? A orar por essas pessoas ao seu redor. Irmãos, as pessoas que não creem em Cristo e estão vivendo assim debaixo da ira de Deus, eu quero que você entenda. A tendência dela vai ser ir pelas suas próprias vontades. Então, algumas vão caminhar por uma adoração a si mesmos, a idolatria. Vão caminhar por religiões onde o conforto delas é o que importa. Ou simplesmente vão ser totalmente o que a gente chama de perversas, vão ser cometendo um monte de imoralidades na vida, sem padrão. Mas todas elas estão na mesma categoria. Pessoas que rejeitaram a Deus. Rejeitaram os padrões de Deus. Rejeitaram as orientações de Deus. Rejeitaram a pessoa de Deus. Elas estão na mesma categoria. Debaixo da ira de Deus. Então, orar por essas pessoas, tá bom? Se estiver passando na rua, você vê um cara com quem você trabalha, ora lá na sua mente por essa pessoa, ali enquanto você passa rapidamente, um colega de escola, um vizinho. Vamos exercitar, orar por essas pessoas. Se você tiver liberdade até, é interessante. Pergunta para essa pessoa se ela tem algum motivo pelo qual ela gostaria que você orasse. Fala assim, olha, eu oro para Deus e eu estava orando por você, eu queria saber se você tem algum motivo pelo qual eu posso orar por você, alguma coisa que você quer que eu peça para Deus pela sua vida. Eu tenho colocado você diante de Deus nas minhas orações. Você tem alguma coisa? Por mais que às vezes a pessoa vai trazer, talvez um pensamento egoísta, né? Não sei, pode ser. Mas pelo menos ela vai saber que você está falando com Deus sobre ela. E talvez isso faça ela pensar, puxa vida, ele está falando com Deus sobre mim. Se ela disser assim, irmãos, dificilmente alguém rejeita. Dificilmente. Dificilmente alguém fala assim, não, Deus não existe. Não precisa orar, não. Dificilmente. Eu lembro que uma vez nós saímos com os jovens lá na minha igreja, lá no Brasil, e numa das reuniões de jovens nós decidimos fazer o seguinte, nós vamos nos nossos vizinhos e nós vamos anotar motivos de oração. Nós queremos orar pelos nossos vizinhos, especificamente por algumas coisas que eles estão vivendo, mas nós queríamos que eles soubessem que nós estamos orando por eles. Então nós fomos até as casas próximas, batemos lá e dissemos, olha, nós estamos orando por vocês, queremos orar por vocês como jovens ali da igreja, mas eu queria saber se você quer compartilhar conosco algum motivo para a gente orar por vocês. Ninguém rejeita, pelo menos não naquele momento. Ninguém, talvez você encontre uma pessoa, mas a maioria não rejeita. Né? E aí depois, você pode, digamos que ela fala assim, eu estou com um filho doente, queria que você orasse e tal, minha mãe, não sei o que e tal. Depois, no futuro, você pode voltar para ela e falar assim, eu estava orando, e o que deu lá? Como seu filho melhorou, sua mãe melhorou? Morreu.
É a hora que você fala, então, puxa, Deus, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, você poder, talvez, de repente, começar uma conversa acerca de Deus, para trazer Deus para a conversa, né? Mas é entender isso. Deus, ele existe, né? Então, orar por essas pessoas. E uma segunda coisa para a gente pensar é o seguinte, isso é um exercício, tá? Perceber o quanto nós deixamos Deus de lado no nosso dia a dia. Nós achamos que as coisas são naturais, sabe? Coisas da natureza. Né? A mãe natureza fez isso para nós. A mãe natureza leva um monte de crédito que era de Deus, né? Na verdade, não existe, né? É Deus. Então, a gente começar a perceber detalhes de coisas que talvez a gente deixe de lado ainda acerca de Deus. E louvar Deus por isso, né? E quando a gente perceber coisas que a gente ia deixando Deus de lado, a gente pedir perdão para o Senhor. Arrependimento, confissão. Mas quando a gente perceber que a gente tem percebido a ação de Deus em várias realidades da nossa vida, a gente poder louvar Deus. Puxa, Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu consigo ver que isso é cuidado do Senhor. Eu consigo ver que isso é. E que Deus seja glorificado nisso. Então, o foco do sermão desse texto de Paulo é lembrar que a ira de Deus ela é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade, que abafam a verdade pela injustiça. E aí ele vai descrever essas pessoas rejeitam a Deus e elas são maldosas. Então nós somos chamados a olhar para Deus e honrá-lo e querer o bem dessas outras pessoas, que elas também conheçam a Deus. Que elas também não sejam levadas pelos seus próprios desejos enganosos, pensamentos inúteis, vazios. Vamos orar?